Dom Jeremias, o Santo Padre, o Papa Francisco, desde que assumiu o seu pontificado, ele tem dito que nós, os padres, também os bispos, devem ser homens com cheiro de ovelha, né? Então, talvez eu acho que esta frase parece que ela se encaixa perfeitamente à visita pastoral. Gostaria que o senhor nos comentasse um pouco sobre esta frase e sobre essa atitude. Exatamente, Padre Joel. Esse cheiro de ovelhas, essa expressão, essa analogia, poderíamos dizer assim, ela é exatamente no sentido de que os pastores, o bispo e os padres, como já foi dito, se envolvam com a vida do povo. O povo tem o direito de saber que o bispo, que o padre, caminha com ele, que a caminhada da igreja ou a caminhada do povo de Deus em todos os sentidos não é alheia à caminhada da igreja, e que a vida do bispo, a vida do padre também não é uma vida alheia ou distante que seja da vida do seu povo. Portanto, sofrer com o povo, se alegrar com o povo, festejar com o povo, aprender, ensinar com as pessoas, com o povo, especialmente os mais necessitados. É isso que certamente o Papa Francisco quer nos desafiar, e o que ele lança exatamente é que a igreja seja cada vez mais parceira do povo de Deus no sentido da caminhada que o povo de Deus precisa fazer para viver bem a fé. Portanto, aqui nesse momento a gente tem que dizer que nesses dias aqui visitando instituições, visitando escolas, visitando as diferentes paróquias, os movimentos, as pastorais, visitando a criançada da catequese, os jovens, visitando até mesmo o asilo, visitando a APAI, a gente possa sentir como a vida é valorizada aqui entre o povo de Rolândia, exatamente para que assim nós possamos perceber por onde que talvez nós possamos falar e lançar ainda mais o desafio que é o Evangelho de Nosso Senhor. Portanto, é uma alegria, ao mesmo tempo uma graça, é um dever, mas é um presente estar aqui nesses dias em Rolândia para fazermos esse trabalho de igreja. E também gostaria então nesse momento, uma última pergunta. A igreja, nós sabemos que ela trabalha não só na questão das celebrações, tudo, mas também ela precisa trabalhar através de planos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre também o plano de pastoral. Eu penso que é muito importante nesse momento a sua visita pastoral em nossa cidade, em nossas paróquias, valorizando o plano de pastoral que às vezes muitas pessoas nem o conhecem. Então que o senhor comentasse um pouquinho sobre o plano de pastoral. Muito bem, Padre Joel. Desde 2017, já outubro, novembro de 2017, nós traçamos um plano para que a gente pudesse construir o 17º Plano Arquidiocesano da Ação Evangelizadora. Lembro-me bem de 3 grandes coisas que nós buscamos analisar muito de perto, que foi exatamente o 14º Intereclesial, que aconteceu no início de 2018, depois também as Santas Missões Populares, que aconteceram ainda durante todo o ano de 2018, e o 16º Plano da Ação Evangelizadora, que chegava ao seu fim, pelo menos o tempo para o qual ele estava previsto. Então, a análise ou até mesmo as avaliações desses três acontecimentos na arquidiocese, e juntamente com uma leitura da realidade, uma leitura também da teologia, dos documentos do Santo Padre, dos documentos da CNBB, nos bispos do Brasil, também o pensamento dos bispos do Paraná, fez com que nós então construíssemos o 17º Plano Arquidiocesano da Ação Evangelizadora, que em poucas palavras nós podemos dizer é um plano que procura responder e pensar como o Evangelho precisa ser pregado nesse mundo e nessa cultura urbana na qual nós todos vivemos. Exatamente porque hoje não há mais nenhum recanto, digamos, do Brasil em que não se vive, sobretudo, a cultura urbana da comunicação, do respeito às individualidades, a cultura urbana, sobretudo, até
até mesmo nos desafios que dela brotam, que é a questão da convivência, é a questão também da tolerância e da intolerância, que muitas vezes também está presente, né? O problema da violência, o problema da educação, do transporte, né? São tantas coisas que fazem parte da vida do nosso povo e que nós precisamos conhecer para que possamos traçar sempre planos exatamente de ação evangelizadora. Portanto, uma conclusão a qual nós chegamos é exatamente que a igreja, ela precisa falar pelo menos em 3 níveis. Na cultura urbana, precisa falar a pessoa, vamos dizer, a pessoa individualmente, com todos os seus problemas que ela enfrenta nessa cultura urbana. Mas também há que se ter uma palavra para a comunidade. Vários indivíduos formam uma comunidade e, portanto, os desafios que a comunidade cristã, as comunidades católicas cristãs enfrentam também dentro da cidade. Portanto, entre a questão da liturgia, dos ministérios, entre tantas outras questões da organização em si, das pastorais, dos movimentos, entre a questão da formação dos grupos bíblicos de reflexão, para que juntos várias comunidades poderem também dar uma palavra e, quiçá, poder influenciar até mesmo a sociedade como um todo, que é o terceiro âmbito para o qual a evangelização tem que ser feita, para a qual a igreja tem que continuar falando. E, sobretudo, o 17º plano, ele ainda é planejado em cima das 5 grandes urgências da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Se eu não me esquecer ou não me esquecer de nenhuma, eu vou dizer claramente que a primeira é exatamente que a igreja é casa da missão permanente. Então, primeira coisa, a igreja tem que estar constantemente em missão. E no mundo de hoje, que é tão dinâmico, o evangelho precisa ser sempre reapresentado. A segunda grande urgência da nossa pastoral é exatamente a questão da iniciação à vida cristã. Aqui na nossa arquidiocese, agora, no final do mês de agosto e durante o mês de agosto, nós fizemos o lançamento de um grande plano de renovação da catequese de iniciação à vida cristã, tornando-a uma catequese mais catecumenal, no sentido de que une cada vez mais a palavra e a liturgia, a Bíblia e as celebrações litúrgicas, porque esses são basicamente os 2 alimentos da nossa fé. A terceira grande urgência é exatamente a igreja, que é a casa da palavra de Deus. Nós precisamos continuar um trabalho firme, sólido, para que a palavra de Deus seja cada vez mais conhecida entre o povo cristão, entre o povo católico, porque não é possível seguir Jesus Cristo sem conhecer-lhe a palavra. Não é possível seguir Jesus Cristo sem fazer uma experiência muito pessoal e forte através da palavra de Deus, no seu mistério, acima de tudo, da influência que Jesus Cristo pode ter na nossa vida. Portanto, a palavra. Uma quarta urgência é exatamente a igreja, comunidade de comunidades. Construirmos comunidades sólidas, que celebrem, que preguem a palavra, que vivam a palavra e que se organizem em ministérios, que tenham pastorais, que tenham movimentos e assim possam continuar evangelizando pela sua própria estrutura, para que essa estrutura possa ser evangelizadora. E por fim, a quinta urgência será exatamente a igreja, a casa da caridade, a igreja, a casa da vida plena para todos. Portanto, entre a questão da caridade, entre a questão em que os cristãos são chamados a testemunharem a sua fé, também olhando para a vida do irmão, a vida do próximo, especialmente aquele que mais sofre. Então, esse é um resumo muito
feito rapidamente, né, do 17º Plano da Ação Evangelizadora, e que nos próximos anos efetivamente nós temos que fazer acontecer. Muito bem, então eu conversei com o Dom Jeremias, que está em visita pastoral em nossa cidade, em nossas paróquias, e amanhã eu convido você a participar e a assistir também o Momentos de Fé, que nós iremos falar de um assunto bastante significativo, que é sobre as missões. Muita paz para você, que a alegria e a esperança sempre esteja presente na sua vida, hoje e sempre. Amém.